Amém, igreja? Isso aí. Como o Serginho orou ali, se vocês prestarem atenção no Serginho, hoje foi um presente que Deus nos deu, a oportunidade de acordarmos, estarmos vivos e podermos vir à casa do Senhor, para que a gente possa honrá-lo. Porque o culto que nós fazemos aqui, o culto não é para nós, o culto é para Ele. Amém? Queridos, eu vou trazer uma palavra para os irmãos, como vocês estão vendo esse cartaz lindo aqui, ó, o ano da multiplicação. Nós vamos trazer para vocês aqui uma palavra que vem falar quais são os passos para a multiplicação. Mas para que a gente saiba esses passos, são 3 passos. Na verdade, nós temos vários passos, mas eu escolhi 3, conforme eu estudei o texto, para que a gente preste atenção neles. Porque esse passos para a multiplicação não é só a multiplicação para a igreja, é a multiplicação também dentro do seu lar, para o seu crescimento espiritual, o crescimento financeiro, o crescimento profissional, o crescimento como pessoa. Essa multiplicação, quando a gente fala, quando a igreja quer multiplicação, não é só multiplicação de número de pessoas, é a multiplicação da qualidade da igreja, é a multiplicação do caráter das pessoas que estão na igreja, é a multiplicação das pessoas que vão proferir a palavra do Senhor para aqueles que estão lá fora e estão perdidos. Então, cada um de nós tem uma parte nessa multiplicação. Cada um de vocês é responsável pela multiplicação da igreja. E muitas das vezes nós achamos que só o pastor é o responsável pela multiplicação. Não é. O pastor, ele é o instrumento de Deus para guiar o povo, mas o povo tem que estar junto. E nós não podemos ser que nem aquele povo do deserto. O povo andava no deserto, que estava saindo do Egito, e o povo estava vendo milagres todos os dias. Todos os dias o povo via milagre. Porque Deus preparou para eles uma coisa maravilhosa, que vocês sabem que está na Bíblia. Durante o dia, no deserto, faz cerca de 50 a 55 graus. O Senhor colocava uma grande nuvem no céu, para que o sol não destruísse a pele deles. Olha só a proteção de Deus. Durante a noite, quando eles caminhavam, o Senhor colocava uma grande tocha, uma grande bola de fogo, para iluminar e aquecer. Porque o deserto à noite é cerca de 10 até 0 grau, dependendo da parte do deserto. Então Deus, Ele fazia milagre todos os dias, mas infelizmente o povo de Deus todos os dias reclamava. Por que não há multiplicação muitas das vezes na igreja? Por causa da grande incredulidade que a igreja está passando. Irmãos, muitos estão ficando que nem Tomé. Vocês sabem daquela parte da Bíblia na qual Jesus apareceu para os discípulos e Tomé não estava lá naquele momento. Jesus apareceu para os discípulos, para alguns deles que estavam reunidos. Eles viram Jesus e quando falaram para Tomé, Tomé simplesmente falou: eu só acredito vendo. Isso é incredulidade. Tanto é que Jesus fala que bem-aventurados aqueles que não veem e creem. E nós estamos passando por uma grande fase, conforme o Sérgio falou, parece que Deus utilizou nessa manhã, porque eu iria falar essas coisas, um grande esfriamento. E nós estamos passando por esse grande esfriamento. As pessoas estão ficando incrédulas, as pessoas estão ficando frias. As pessoas estão dando o seu tempo, que o nosso tempo é muito precioso, para outras coisas a não ser as coisas do Senhor. Quando chega no final do ano, tenho certeza que muitos de vocês fazem planos para o próximo ano. Eu faço planos. Eu faço planos e metas daquilo que eu quero para o próximo ano. Porque quando a gente tem metas, você se dedica mais. Alguns colocaram metas de fazer caminhada, outros que não vai beber refrigerante, outros que não vão comer isso, outros que vão ler a Bíblia, outros que vão se dedicar mais ao estudo para passar no concurso. Cada um tem as suas metas, cada um tem os seus planos, os seus sonhos. Que façam isso, porque quem não tem sonho não vive. Então vocês têm que ter sonhos, têm que traçar metas na sua vida. O que você quer para 2024? E esse ano é um ano bissexto, são 366 dias. O que você traçou para 2024? E eu já quero colocar uma coisa para que vocês coloquem nesses planejamentos de vocês. Coloca o Senhor em primeiro lugar na vida de vocês. Porque se o Senhor estiver à frente de todos os sonhos de vocês irá acontecer.
E nós iremos falar aqui justamente sobre multiplicação, mas se o Senhor não estiver dentro desse plano, não vai haver multiplicação. Se a nossa igreja não estiver com o Senhor à frente desse plano que o próprio Deus deu para o nosso pastor, porque o ano passado foi o ano do crescimento. A nossa igreja recebeu muitas pessoas nas células, aqui na igreja, teve um crescimento. E agora é a hora da multiplicação de células, multiplicação de pessoas que vão abrir suas bocas, multiplicação de pessoas que querem fazer com que outros também recebam. Cada um de vocês, presta atenção no que eu estou falando, é muito importante para essa multiplicação. Porque tem pessoas que necessitam daquilo que Deus deu para cada um de vocês. Cada um de vocês recebeu do Senhor a salvação. E você é um soldado de Cristo. Você precisa pegar isso que Deus te deu de graça, porque o Senhor fala, recebereis de graça dareis. Como vocês receberam a salvação assim como eu, nós temos que fazer isso, levar a nossa palavra, a palavra do Senhor para aqueles que estão perdidos. Quantos do lado da sua casa, seu vizinho, seu parente que ainda não ouviu falar do Senhor, ou que simplesmente não quer seguir, e você tem vergonha às vezes de abrir sua boca para falar para o seu próprio parente. Ah, não vou falar com meu parente não, que ele vai falar que eu sou enjoado, que não sei o que tem lá. Meu irmão, você não quer que o seu irmão, que a sua irmã, que o seu pai, que a sua irmã vá para a glória, estar junto de Deus? Porque eu quero que toda a minha casa seja do Senhor. Para que você possa falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas é você que tem que abrir a sua boca. É você que tem que fazer algo. Ou você vai ficar calado. Porque o inimigo fica feliz quando vocês ficam calados. Se vocês ficarem calados, porque muitas das vezes uma simples palavra que você falar para uma pessoa que está ali, essa pessoa pode receber lá no coração dela. Como o pastor falou, pregou na semana passada, sobre o lançamento das sementes. Se essa semente que você lançar cair em terra fértil, num coração fértil, que está precisando de uma simples palavra, você pode salvar uma vida. Você pode trazer salvação para uma casa. Mas muitas das vezes nós ficamos com vergonha. E nós temos uma ferramenta maravilhosa para o evangelho, o celular. Se você tem vergonha de abrir sua boca, mande mensagem no celular. É tão simples. É tão simples pegar a mensagem que você recebeu e começa a mandar. Compartilhe. Compartilhe para a pessoa que você quer evangelizar. Vai mandando, e uma hora essa semente vai cair no solo fértil. E quando cair no solo fértil, foi você. Foi você que fez isso. Quer ver uma coisa que eu vou fazer uma pergunta? Não quero que vocês fiquem com vergonha, não. Isso é a verdade. Quantos de vocês já conseguiu salvar uma alma através da palavra que você levou para alguém? Levanta sua mão aí. Coisa linda. Está vendo? Isso é lindo, irmão. Se você ainda não salvou uma alma por ter vergonha de abrir a sua boca, a hora é agora. Coloque isso aí em 2024, no seu planejamento, nos seus sonhos. Quais são os seus sonhos? Quais são suas metas? Nós estamos em 2024, é o primeiro domingo do mês. Primeiro domingo do ano. Você tem muita coisa pela frente. Planeje o que você quer para a sua vida. Mude, transforme a sua vida. Metanoia. Metanoia, querida, é uma transformação total de vida. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus e entregamos a nossa vida para Cristo, a gente fez uma conversão. Por que chama conversão? Porque a gente estava seguindo um caminho totalmente errado, e quando a gente aceitou Jesus, a gente fez uma conversão. A gente convergiu, a gente virou, deixou de ir para aquele caminho, voltou para um caminho totalmente diferente. Porque o caminho desse mundo não é o caminho de Cristo. E o caminho, quando a gente faz a conversão, a gente procura seguir um caminho melhor. Amém? Conforme eu falei, presta atenção no que eu vou falar. Alguém precisa de algo que Deus colocou dentro de você. Presta atenção nessa frase, eu vou ler de novo, presta atenção. Alguém precisa de algo que Deus colocou dentro de você. Só você sabe, meu irmão, quando Deus tocou no seu coração, naquele dia. Já viu quando a gente fala sobre o primeiro amor? O primeiro amor, irmãos, é aquele naquele dia na qual você estava sentado em alguma igreja ou na sua casa, não sei aonde foi que você aceitou o Senhor.
Mas o primeiro amor é aquele amor na qual a palavra do Senhor, ela foi de encontro com a sua vida, ela foi lá no profundo da sua alma, e você levantou sua mão para Cristo e aceitou Jesus. Aquele primeiro amor, lembra? Volta lá atrás. Aquele amor que você tinha, aquele desejo de estar indo todos os domingos à igreja, de estar indo também durante a semana, de fazer algo, de levar a palavra. Sabe esse amor? Esse amor quente, esse amor gostoso que você teve lá atrás quando você aceitou o Senhor? É esse amor que eu quero que vocês tragam para 2024 de volta. Não fiquem com aquele amor frio de Tomé, na qual ele passou com Jesus tanto tempo. Jesus voltou e os discípulos falaram para ele que Jesus havia voltado. E olha o que Tomé falou: andava com Jesus, estava com Jesus, viu tantos milagres com Jesus, mas falou: só acredito vendo. Irmãos, nós não podemos ser assim. Nós temos que ter um coração melhor, um coração ardente, um coração que quer saber e buscar mais ao Senhor. Então, se alguém precisa de algo que Deus colocou dentro de você, desse algo que você tem da parte do Senhor para essas pessoas que precisam. O futuro de alguém está em tuas mãos nesse momento. Olha o que eu estou falando, presta atenção. Tenta entender o que eu estou trazendo para vocês, olha só. O futuro de alguém está em tuas mãos neste momento. Que é isso, pastor? Que futuro é esse? É o futuro de você abrir a sua boca para que uma vida se transforme. Alguém, em certo momento na minha vida, ficou levando a palavra para mim. E eu demorei 38 anos da minha vida para aceitar o Senhor Jesus. Mas alguém levou para mim a palavra. Alguém ficou levando e falando para mim de Jesus. Porque se não tivesse levando essa palavra e falando, porque eu era um cara muito questionador. E muitas das vezes eu questionava e não aceitava Jesus. E aí essa pessoa teve uma paciência enorme de estar falando de Jesus para mim, explicando, que eu falava, mas por que isso? Mas por que aquilo? E essa pessoa, um amigo que trabalha comigo na Petrobras, quantas vezes ficou falando da palavra do Senhor para mim? Quantas das vezes nós paramos o nosso trabalho na empresa, hein? E ele pegava a Bíblia e colocava no balcão, e ele falou assim, vamos ler junto? Eu vamos. Aí ele lia a palavra para mim, falei, está vendo aqui o que o Senhor está falando para você? Olha só a paciência, o amor desse irmão para trazer a palavra de Cristo para mim. Será que você tem a paciência para falar do Senhor para alguém? Será que você tira um tempinho? Nós não entregamos o dízimo aqui. O que é o dízimo? Não é a 10ª parte? Fala para mim agora. Não precisa responder. Só pense, responda para você. Será que você doa 10% da sua vida todos os dias para Cristo? Será que você tira 10% do seu tempo? Nós temos 24 horas. Então, 10% das 24 horas são 2,4 horas. Vamos colocar 2 horas. Você tira 2 horas por dia para Cristo? Para ler a Bíblia, para orar, para falar para a sua família de Cristo? Sei lá. Você tira 2 horas por dia? 10% do seu tempo. Porque nós temos tempo para dormir, temos tempo para trabalhar, temos tempos para nos divertir, para passear. Mas será que você tem tempo para Cristo? Eu estou trazendo essa reflexão porque nós estamos começando o ano. Conforme o Sérgio falou, nós recebemos do Senhor hoje uma página em branco. Uma página em branco que é um presente. O dia de hoje é chamado de presente. O Senhor está te dando essa página em branco para que você mude a sua história, para que você mude a sua vida. Você quer transformar a sua vida? Você quer ser melhor? Quer ser um cristão melhor? Ou quer ser um cristão conforme aqueles cristãos que simplesmente falam, mas não fazem nada? Porque, infelizmente, nós temos que falar que dentro da igreja tem muita gente que simplesmente está sentado. E na multiplicação, o Senhor precisa de cada um de nós, que a gente possa contribuir de alguma forma. Você pode contribuir. Ah, mas eu não sei louvar, eu não sei pregar a palavra. Ore, irmão. Você pode orar. Você orando todos os dias, pedindo a Deus, olha só, você está trabalhando na obra. Senhor, que Tu possas abençoar os nossos pastores, para que eles tragam palavras que venham de encontro ao coração dos irmãos que estiverem na igreja. Senhor, abençoe lá a minha família, toque no coração deles, para que eles aceitem o Senhor e possam ir para a igreja, que ele aceite o Senhor. Você está orando, você está fazendo a sua parte.
Você não precisa estar diretamente aqui, louvando, tocando, indo evangelizar nas casas, mas você está orando, porque nós temos que fazer a nossa parte de alguma forma. É igual quando a gente fala dos 3 pilares que a gente tem para a igreja aqui, que o pastor colocou: oração, trabalho e contribuição. Tem 3 coisas que você pode fazer para que a igreja multiplique: oração, trabalho, você pode trabalhar na obra do Senhor, ou você pode contribuir com dinheiro. Isso tudo, esses 3 pontos, que é um pilar que o pastor colocou, porque a gente está em crescimento. E agora é multiplicação. Estamos construindo um novo templo, está em obras ali. A gente necessita de cada um de vocês. Não só para dízimo, não estamos falando aqui em dinheiro. Eu estou falando de você convidar pessoas para estarem vindo para a igreja. Ó, irmão, vamos lá para a igreja. O Senhor tem tanto para falar no seu coração. Tem certeza que se for fazer uma visita lá, Deus vai falar contigo tremendamente. Você está fazendo a sua parte, você está evangelizando. Mas muitas das vezes nós não fazemos nada disso. Nós ficamos com vergonha. A igreja que não gera vidas para o reino, ela está estagnada em si mesma, acomodada, satisfeita com o que conseguiu. E isso é um perigo. É um perigo porque se a gente aceitar que o número de pessoas que está aqui está bom, o inimigo fica feliz. Porque o inimigo não quer que a igreja dele cresça. E o inimigo, desde a antiguidade, ele vem fazendo coisas para que a igreja não cresça. Houve grandes perseguições. Vocês sabem muito bem das perseguições. E quanto mais a igreja é perseguida, mais ela se multiplica. Já notaram isso? Isso é interessante, irmãos. Porque quanto mais, presta atenção no que eu estou falando, porque eu estou falando aqui é para você. Tudo que eu estou falando aqui, ele serve para a sua vida. Quanto mais você ser perseguido, olha só, assim como a igreja é, mais você vai crescer. Você vai crescer espiritualmente, financeiramente, como pessoa. Tudo que eu estou falando aqui, multiplicação, essa palavra que eu estou falando aqui hoje é para a sua vida, é para você. Então presta atenção que tudo que eu falar é para a sua vida. Guarde isso, tudo que eu falar é para você também. Não é só para crescimento da igreja, é crescimento de pessoas, é crescimento de caráter, é crescimento espiritual, de vida. Você precisa crescer. Nós cristãos precisamos crescer. Amém? Quem está vivo produz vida, produz esperança, produz sonhos. Agora, queridos, quem está morto vai produzir alguma coisa? Não vai produzir nada, irmãos. Nós temos que produzir algo. Amém? Queria que vocês abrissem suas Bíblias em João capítulo 21. É um texto que eu sei que é conhecido de todos. Esse texto, ele vem falar justamente que os discípulos, eles tinham voltado a fazer aquilo que eles faziam antes. Ou seja, como Cristo havia sido entregue na cruz, muitos deles ficaram tristes e voltaram a fazer aquilo que fazia antes. A maioria deles eram pescadores e voltaram a fazer aquilo que eles faziam antes. Eles perderam o foco, desanimaram e voltaram a pescar. E essa palavra aqui, ela é maravilhosa, e que justamente vai trazer para nós e fala sobre multiplicação. Porque muitas das vezes as nossas vidas podem estar assim. Você pode perder o foco, estar desanimado, estar um pouco perdido, não sabendo o que fazer, e Deus mostra para nós. Acharam aí? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala assim, ó. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos, presta atenção, eu vou ler os nomes e eu quero que você esconda e depois eu vou perguntar quantos discípulos tinham aí, hein? Presta atenção. Juntos, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco
e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Amém? Oremos. Senhor Deus eterno e poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E nós te agradecemos nessa manhã por estarmos reunidos aqui em Tua casa, Pai. Mas eu te peço nesse momento, em nome de Jesus, Senhor, que Tu possas me usar tremendamente nessa noite, para que eu possa trazer uma palavra que vem da parte do Senhor, para que os nossos irmãos que aqui estão possam receber essa porção linda e maravilhosa que o Senhor mesmo mandou dos céus. É a oração que eu te faço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém ou não amém? Vocês contaram quantos discípulos tinham aí? Quantos discípulos tinham? Hã? Chutem aí. 6? 7. Vamos lá, ó. Eu vou falar, vocês vão contando. Então vamos lá, ó. Presta atenção. Estavam juntos Simão Pedro, fala aí, 1. Tomé, fala 2, chamado Dízimo, que era chamado de Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que eram 2, e mais quantos? 2 dos seus discípulos. Quantos tinham? 7 discípulos. Vocês sabem o que quer dizer o número 7 na Bíblia para Deus? Oi? Exatamente, perfeição. A gente acha às vezes que Deus, Ele gosta de números, tem muita numerologia na Bíblia. Sabe por quê? Porque Deus gosta das coisas perfeitas e completas. Deus não faz nada pela metade. Quando Ele colocou os 7 aqui, é para mostrar para nós que os 7 que estava faltando alguns ainda, mas Ele colocou 7 para mostrar que tudo que Ele faz é perfeito. E como Ele está falando aqui de multiplicação da igreja dEle, multiplicação do número de discípulos, Ele colocou apenas 7 ali, para mostrar para nós que tudo que Ele faz é perfeito. Ele colocou 7 ali no barco. Então eu quero falar para vocês que no versículo 2, é o primeiro ponto que eu quero falar para vocês. Ó, presta atenção. Estavam juntos todos esses 7 discípulos aí, não é? Então, em primeiro lugar, os 3 passos para a multiplicação, chama-se o primeiro passo, unidade. Todas as vezes que vocês perceberem na Bíblia, quando falarem dos discípulos, vai falar que eles estavam juntos, estavam unidos em algum lugar. Para que a igreja cresça, para que a tua casa cresça, para que você cresça, tem que haver unidade. A unidade aqui, queridos, mostra que os discípulos estavam reunidos, estavam juntos ali para pescar. Haviam 7, e Pedro falou, vamos pescar, e foram os 7 com eles para pescar. Quando você, vamos colocar na sua casa, quando a sua casa está unida, marido, mulher e filhos, e vocês colocam um propósito, quando o homem da casa fala assim, ó, o nosso propósito aqui é adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor, vamos nos juntar, vamos orar, vamos trabalhar, vamos crescer junto. A nossa família tem que crescer junto. Vocês acham que a probabilidade de crescer vai aumentar quando a família se une, ou essa probabilidade vai diminuir? O que vocês acham quando a família está unida? A probabilidade de crescer é grande ou é pequena? Por quê? Porque tem união, irmãos. Quando há união dentro da sua casa, quando a casa está unida, amém? A união faz a força. Isso aí, irmão. A união faz a força. Juntos somos mais fortes, tem essa também, né? Quando estamos unidos com o mesmo objetivo, quando todo mundo está unido no mesmo objetivo, fica mais fácil alcançar. É igual um barco. A igreja é como se ela fosse um barco, na qual dentro desse barco tem vários marinheiros. Nós aqui somos marinheiros do Senhor. Agora vocês imaginem que o pastor Robson é o capitão, porque Deus o colocou como capitão do barco, para nós seguirmos para lá. E aí, o pastor Robson fala para nós, vamos remar naquele sentido, porque Deus falou para nós caminharmos naquele sentido, que é o sentido que leva ao Senhor. E aí a gente coloca, é um barco a remo. E aí, uma parte está remando para aquele lado, e a outra parte está remando para lá. O que vai acontecer com esse barco? Ele não vai, uma hora ele vai para lá, uma hora ele vai para cá, porque o barco está dividido. Agora, quando todos dentro desse barco estiverem todos preparados para remarem para o mesmo lugar, o que vai acontecer?
O barco vai e vai maravilhosamente bem. Assim é dentro da sua casa, assim é no seu trabalho, assim é aqui na igreja. Para que a igreja cresça, todos nós temos que trabalhar rumo ao mesmo objetivo. E qual é esse objetivo? Ganhar almas para o Senhor. O objetivo da igreja é fazer com que ela cresça em número e qualidade. O número é aumentar a quantidade de salvos. Nós precisamos salvar o máximo que nós pudermos. Sabe por quê? Porque Satanás falou o seguinte: se eu não estarei lá na glória, eu vou levar o máximo comigo. Então nós vamos deixar que Satanás vença essa batalha? Não, irmãos. A igreja ela tem que ser unida. Então guarde-se, fala comigo. A igreja tem que ser unida. Isso. Você tem que ser unido na sua casa. A casa tem que ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Então, quando vocês tiverem o mesmo objetivo de crescimento em tudo na sua vida, em tudo. Quando a gente fala crescimento, é crescimento de tudo. Porque quando vocês crescem no sentido de buscar ao Senhor, de orar, quando vocês colocam o Senhor à frente desse barco, Ele vai ser o nosso general de batalha. É Ele que vai estar à frente, abrindo o caminho para que a gente possa seguir. Mas será que quando você traçou o plano da sua vida, você colocou primeiro ali na sua vida o Senhor Jesus? Para guiar esse sonho que você tem? Porque você quiser um sonho e lutar por esse sonho junto com a sua família, mas se vocês não colocarem o Senhor à frente, vocês não vão caminhar. Porque essa união tem que ser também entre você e Deus. É igual no matrimônio. Quando nós nos casamos, como que é esse matrimônio? Esse matrimônio não é entre dois, mas na verdade é entre três. Porque há uma aliança. Essa aliança é entre o homem e a mulher e entre os dois e Deus. Há uma aliança. Então, para que a igreja possa ser unida, para que ela cresça, tem que ter essa união. Cristo tem que fazer parte disso. Porque quando Ele faz parte disso, ninguém te segura, irmão. Eu posso falar, porque muitas das vezes na minha vida, quando eu não andava com Cristo, eu não prosperava. Não estou querendo dizer que tem que, para prosperar, precisa disso. Porque tem muito rico que não estava com Deus. Quantos? Essa era uma pergunta que eu fazia. Eu falava assim, mas como é que pode aqueles que são do Senhor, quantos são humildes, pobres, e quantos que nem seguem a Deus e são ricos? Já se perguntaram? Mas a Bíblia me respondeu. O próprio Jesus respondeu. Ele respondeu o seguinte: é mais fácil um camelo passar por dentro da agulha do que um rico entrar aonde? No reino dos céus. Então o que você prefere? A riqueza ou a salvação? Foi o que um pastor falou para mim uma vez. O que você quer? Você quer ser rico ou você quer ser salvo? Você pode escolher. Se você quiser ser rico, é fácil ser rico. Você vai abandonar tudo que Deus quer e vai fazer o oposto de tudo para pular tudo que Deus quer e vai fazer o oposto e você vai crescer, sabe o quê? Pisando em pessoas, roubando, furtando, fazendo tudo aquilo ao contrário. Não estou querendo dizer que as pessoas fazem isso para crescer. Eu estou falando que muitas das pessoas, às vezes, eles têm o dinheiro, mas não têm o principal, que é a felicidade. Porque a felicidade não depende do dinheiro. Dinheiro ajuda, mas não depende. Quantos têm? Vocês já ouviram falar do Michael Schumacher? Já? Ele é bilionário. Era bilionário, ele era. Porque o dinheiro dele está acabando, porque hoje ele anda numa cadeira de roda. Hoje ele fica deitado e ele foi campeão mais de 7 vezes no Fórmula 1. Tinha um salário fenomenal. Mas e aí? O que adiantou tanto dinheiro? Será que ele vai ser salvo? Porque ele não seguia Deus? Então, de que adiantou tanto dinheiro, se o principal ele precisava na vida dele era Cristo, e não tem. E agora ele está ali, numa cama. E aí eu pergunto para vocês, o que é mais valioso na sua vida? O que você tem de mais valioso? Nós temos Jesus, que é uma coisa tão valiosa, e ela veio para você de graça. Ela veio de graça, irmão. Você simplesmente teve que levantar sua mão e aceitar Jesus. E quando você aceitou, Ele veio para você de graça, para mim de graça. Então a gente não precisa de muito. Eu preciso de Cristo na minha vida. E quando Cristo está comigo, eu tenho tudo. Eu tenho, minha família está aqui comigo. Nas nossas famílias, há muitas coisas.
nós somos felizes. Eu posso falar que somos felizes. Tem briga? Tem briga. Toda a família tem briga, tem discussão. Sabe por quê? Porque nós temos pensamentos diferentes. Quantas das vezes você quis comer arroz, feijão e ovo e a mulher queria comer bife? Não, mas eu quero comer bife hoje, mas eu queria comer ovo. Tem. Nós temos pensamentos diferentes. O homem pensa de uma forma, a mulher pensa de outra. Mas nós temos que aprender aos dois, marido e mulher, um ceder do lado e outro ceder do outro, para que haja união. Porque imagina se toda vez tiver discussão. Ah, eu quero isso, eu quero isso. Vai ter união na casa? Não vai. Agora, quando está Deus no comando de tudo, um aprende a ceder para o outro. E essa união faz com que a família persevere e cresça. E assim acontece. A vida de vocês, eu tenho certeza que vocês têm exemplo disso. De certo momento na sua vida, você passar por uma luta, por dificuldade, e você se une a Deus, e se une a pessoas, e fala assim com algum irmão que você muito gosta, que você acredita nele, e fala assim, irmão, preciso de você para que você ore por mim. Estou passando por uma luta, por uma dificuldade. Você coloca no grupo da igreja, você pede ao pastor, ou você pede confiante a um amigo que é amigo seu, para estar junto contigo, para unir-se a você, para orar para um objetivo que você tem. E aí esse amigo, ou essa pessoa, o seu marido, esposa, irmão, não sei quem, ele se coloca à disposição junto com você, se une para você, em prol daquele objetivo que você tem. Você conseguiu ou não conseguiu? Pare e avalia. Na maioria das vezes a gente conseguiu. A gente não consegue tudo, porque Deus falou que nós não temos que conseguir tudo. Não temos que conseguir tudo. Por isso que muitas das vezes eu falo para os meus filhos, sabe o quê? Não. Amém. Perdendo o que a gente aprende. Amém, aí, tá vendo aí? Porque se você, todas as vezes que seu filho pedir, você sim, 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 ele nunca vai dar valor ao que você dá para eles. E a gente é nítido ver isso aí. Filhinhos de papai que recebem tudo, ele não dá o devido valor àquilo que ele recebe. Porque o papai está dando fácil para ele. Agora, aquela pessoa que luta e tem dificuldade, e aí o pai vai falar não. Mas aí é um filho bom, que tem feito coisas boas. Aí o pai faz o quê? Faz de tudo, trabalha, batalha para comprar aquilo que o filho quer. Por quê? Porque ele vê que é um filho bom. Então tem que ter o quê? União. O filho tem que ser bom para que o pai também lute para que dê para ele. Então sempre tem que haver união. A união da igreja, queridos, faz com que a igreja vá longe. Isso, a igreja cresceu porque houve união. Em certos momentos de perseguição do passado, outros irmãos faziam o quê? Vamos lá para minha casa, vamos esconder na minha casa. E escondiam na casa dele. Porque naquela época lá, Roma perseguia os cristãos. Eles tinham que cultuar em casas. Por que em células a gente faz em casas? É para imitar lá em Atos dos Apóstolos, na qual se reuniam em casas. E eles não se reuniam apenas numa casa, senão aquela casa ficava visada. Imagine toda noite, na qual se reuniam, estava sempre na mesma casa. E aí o exército romano ia observar que toda noite aquele povo entrava só naquela casa. E aí o que os judeus faziam? Hoje a reunião aqui, amanhã na casa do irmão fulano de tal, na outra na casa do irmão fulano de tal. Estava sempre mudando de casa, indo de outras casas. Você abriu sua casa já para receber célula? Você já pediu para que algum líder levasse a célula para sua casa? Se não fez, faça isso, irmão. Vocês não sabem a bênção que é quando uma célula vai para dentro da sua casa. Ah, pastor, mas minha casa é tão pequenininha, é tão humilde. Você acha que os discípulos se reuniam onde lá no passado? Era em mansões? Ou era em casebres? Ou cavernas? Até em cavernas se reuniram. Então, irmão, abra a sua casa. A bênção do Senhor vai chegar na sua casa. Chame as pessoas para irem. Abra uma célula na sua casa. Vocês podem fazer isso. A multiplicação depende disso. Você abrir a sua casa. Abra a sua casa para que a célula vá visitar. E assim vocês vão crescer. Então, queridos, os discípulos estavam ali reunidos. Eles estavam juntos e focados em outros objetivos. Mas estavam unidos. Nós temos que estar unidos. Muitas das vezes eu tenho um pensamento, o outro tem outro, mas nós temos que estar unidos. Nós temos que sentar e conversar e traçarmos um rumo, um objetivo. Sabe qual outra coisa que nós temos que fazer? Ter atitude.
Porque se não tiver atitude dentro da igreja, a igreja também não vai crescer. Não adianta ter união se também não tiver atitude. E quem tomou atitude ali? Pedro, no versículo 3, olha só o que Pedro falou. Disse-lhes Simão Pedro, ele tomou uma atitude naquele momento, vou pescar. Quando ele tomou atitude e falou assim, eu vou pescar. Todos os outros também falaram assim, nós vamos com você. Alguém tomou uma atitude. O que quer dizer, pastor? Quer dizer o seguinte, nós precisamos dentro da igreja de pessoas que têm atitude. A atitude de falar assim, nós vamos evangelizar. Alguém quer ir comigo? Nós vamos montar uma célula na minha casa. Alguém se prontifica a estar participando dessa célula? Irmãos, nós temos que ter atitude. Para que haja multiplicação, tem que ter atitude. Será que você tem atitude dentro da sua casa de tomar uma decisão? Porque se não tiver uma atitude inicial, uma atitude de traçar um plano, porque tem que ter um plano. Qual é o plano seu? Então você tem que tomar atitude. Qual atitude? Vou traçar aqui um plano para meu 2024. Qual vai ser? Eu coloco umas 10 coisas. Particularmente eu. O que eu traço? Eu sempre coloco ler a Bíblia toda. Vou ler a Bíblia novamente. Então coloca, eu vou ler a Bíblia toda. 1. Coloca lá seus planos. 2. Vou tentar crescer espiritualmente. De qual forma? Aí você tem que saber qual a forma. Eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou orar mais. Vou fazer jejum. O que você vai fazer para crescer mais? Cada um tem que traçar a sua estratégia. Qual é a sua estratégia? Eu vou comprar um carrinho. Aquele que não tem carro. Aquele que quer uma motinha. Eu vou comprar uma motinha. Irmão, se você não traçar um objetivo na sua vida, como que você vai crescer? Se você não traça metas, se você não traça objetivos. Esse ano eu vou estudar para concurso público, eu quero fazer um concurso e eu quero passar. Então, qual vai ser o concurso público? Então, você tem que planejar. Você tem que tomar atitude. Eu vou fazer esse concurso. Você tem que ter atitude na sua casa. Você tem que ter atitude na sua vida. Então, tenha atitude. Tenha atitude de cristão. Traça uma meta na sua vida. De alguma coisa. De algo que você quer. De um sonho que você tem. Faça algo. Então, toma atitude. Como que é a atitude? Traçando o plano. Como que eu traço? Coloca no papel. O que você quer? Eu quero isso. Traça aí. Aí você vai ver no final do ano. Será que eu alcancei as minhas metas? Aquilo que eu queria? E aí, você traçando uma meta, você vai saber. Eu tracei metas. Umas eu não consegui. Das 10 que eu tracei o ano passado, eu só consegui 4 metas. 6 eu não consegui. 6 eu não consegui. Mas o que eu vou fazer? Dessas 6, uma eu já vi que essa eu não vou conseguir. Porque às vezes você cai em si, essa aqui não... A gente tem que ter realidade. Essa aqui eu não vou conseguir. Então eu vou tirar essa meta, porque eu sei que essa aqui não é para mim. Deus não quer essa meta para mim. Eu vou tirar essa meta. Vou traçar as outras. Agora, as outras 5, voltei com elas e acrescentei outras 5. E vou lutar de novo. Mas aí eu sei, eu tracei meu plano. 4 eu consegui. Você conseguiu, você lutou por elas. Agora, se você não traça metas na sua vida, sabe como vai ser sua vida, irmão? Deixa a vida me levar. Aquela música do Zeca Pagodinho. Porque aquela música dele, ela é feita para quem é preguiçoso, para quem não tem metas de vida, para quem não tem sonhos. Deixa a vida me levar, vida leva eu. É assim que você quer seguir a sua vida? Deixa a vida me levar? Não, irmão. Eu tenho que traçar metas, eu tenho que traçar sonhos, eu tenho que ter atitude na minha vida e traçar algo para a minha vida, para a minha família, para a minha área profissional, para a minha área espiritual. Se você não traça nada, você vai ficar que nem o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E ele é assim. Vocês já ouviram as reportagens dele? Eu vi uma reportagem dele lá, que o Pedro Bial perguntou para ele, mas você vive a sua vida assim mesmo, conforme a sua música que você falou, deixa a vida me levar? Ele falou assim, Ele falou assim, eu já tenho um dinheirinho que eu quero, bebo lá minha cervejinha todo dia, pego a minha motinha, dou minha caminhadinha lá no bairro que todo mundo me conhece, paro lá no barzinho, bebo a minha cervejinha, volto para casa, para mim está bom demais. Olha a meta do cara. Deixa a vida me levar, para ele aquilo ali está bom demais. Cara, o que você quer para a sua vida? A Bíblia fala que Deus não gosta de pessoas medíocres, aqueles que têm pensamento pequeno. Nós temos que ter pensamentos grandes. O Senhor nos deu oportunidade. Quem é o dono do mundo?
O dono do mundo é o nosso Deus, nós temos parte nesse mundo, nós temos que lutar por esse mundo. Lute por salvar vidas, lute por crescimento profissional, lute para ter uma moto, para ter um carro, para ter uma casa. Você pode lutar, você tem que fazer o máximo que você tem. Às vezes não conseguimos, às vezes tem pessoas que lutam a vida, mas não conseguem. Mas ele lutou. E Deus está vendo a luta de cada um de vocês. Agora, vocês têm que ser soldados, têm que lutar. Imagina se o soldado vai para a guerra, mas é um soldado medroso que não quer lutar, não quer fazer nada. Para que ele foi para a guerra? Irmãos, nós estamos aqui nesse mundo de passagem. Aqui não é o nosso local. Aqui é como se fosse um deserto. Deserto é um local simplesmente de passagem. Nós estamos nesse mundo só de passagem. Mas você tem que passar aqui e levar algo de bom. Porque quando o Senhor te chamar, Ele vai te cobrar de muitas coisas. Vai falar para você assim, lembra aquele dia quando eu toquei no seu coração para você abrir sua boca e falar para aquele irmão que estava lá na rua e você ficou com vergonha e não abriu sua boca? Pois é, ponto negativo para você. Lembra daquela vez que eu toquei no seu coração para você orar, mas você falou, mas eu estou tão cansado, eu vou dormir, e você não orou? O Senhor vai nos cobrar, queridos. A Bíblia fala que nós teremos 2 grandes julgamentos. Tem o julgamento de Cristo e o julgamento do trono branco. Do trono branco é daqueles que vão para o inferno. É o julgamento da verdade. Deus vai chamar aqueles que vão para o inferno e vão falar para eles por que eles estão indo para o inferno. Porque muitos de nós vão ficar assim, mas como pode? Aquele homem era um homem de Deus, como que aquele homem... Rapaz, aquele homem pregava excelentemente, era um pai maravilhoso, que não sei o que tem lá. Cara, era um pastor abençoado. Eu estou colocando até um pastor no negócio. Olha o que eu estou falando, para a gente analisar. Porque muitas das vezes a gente acha que o pastor vai para o céu. Aí, Cristo, o julgamento do trono branco é para isso. E aí Cristo vai falar assim, está vendo esse pastor? Ele pregava maravilhosamente bem. Eu o capacitava, mas eu queria que verdadeiramente ele se arrependesse. Mas quando ele chegava na casa dele, ele espancava a esposa dele. Ele batia nos filhos dele. Ele furtava dinheiro escondido da igreja. É o julgamento da verdade, irmãos. Porque muitos vão ficar assim, nossa, mas ele vai... por isso que tem o julgamento do trono branco. Para Cristo mostrar a verdade de cada um. E aí ele vai falar, lembra, irmão, quando eu falei com você, eu falei no seu coração, o pastor pregou para você levar minha palavra, mas você sempre, simplesmente, entrou no ouvido e saiu no outro. Você não quis ouvir. Você não quis pregar a minha palavra. Você simplesmente ficou sentado no banco. E agora você está querendo ir para o céu? Negativo. Pega o elevador e pode descer. Vai ser assim, irmãos. Por isso que a Bíblia fala que vai haver muito choro e ranger de dentes. Muitos vão chegar, Senhor, Senhor, e Jesus falar, afasta de mim, Satanás, que eu não te reconheço. O Senhor vai falar isso. Sabe por quê? Porque muitos estão. Por isso que eu estou trazendo essa palavra. Atitude, irmão. Tem que ter atitude. Será que você está sendo verdadeiramente um cristão? Um pequeno Cristo? Tem que ter atitude. E o julgamento de Cristo, que vai haver também o julgamento de Cristo. O julgamento de Cristo é para aqueles que são salvos. É para o galardão. É para mostrar assim, a quantidade de galardão que cada um vai ter. Jesus vai falar assim, Sérgio, você tem 30 galardões. Porque você fez tantas obras que eu queria que você fizesse. E quando eu falei contigo, você fez. Você tem 30 galardões para utilizar lá no céu. Tiago, eu vou te dar 40 galardões, porque todas as vezes que eu te chamei, você se entregou e foi. O galardão, queridos, é para mostrar a quantidade de vezes que você sempre se colocou à disposição, sempre fez a obra, sempre estava presente, sempre seguiu o Senhor. O galardão são moedas para reconhecer aquilo que você faz, independente das coisas. Você não tem que fazer para receber galardão. Mas você recebe galardão porque você é cristão. É diferente. Você tem que fazer, não para mostrar para Cristo que você está fazendo com medo para Ele me abençoar. Você tem que fazer porque você é cristão, é diferente. Quando você doa alguma coisa para alguém, eu dou porque eu tenho um coração bom. É diferente de eu doar para assim, vou doar porque Deus está vendo que eu estou doando e aí eu estou fazendo algo bom. Não é isso que Cristo quer. Por isso que quando Cristo fala assim, dê com uma mão para que a outra não veja. Justamente, você tem que dar, é porque você é bom. Você tem que trabalhar na obra, é porque você é um servo. Estão entendendo o que eu estou falando? É isso que eu quero que vocês entendam. E ainda há tempo, se você não fez, por isso nós estamos falando, nós estamos em 2024. Primeiro domingo
Você tem tudo para transformar a sua vida. Deus está te dando uma página em branco. Você pode transformar, irmão. Se você não fez, comece a mudar a sua história. Comece a escrever uma nova história para você. Eu vou mudar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Pode traçar, irmão. E tente fazer isso. Tente ser um pai melhor, tente ser um marido melhor, tente ser um irmão melhor, tente ser um filho melhor, tente ser uma mulher melhor. A gente está aqui para melhorar a cada dia. A cada dia nós temos que buscar sermos melhores. Amém? O terceiro ponto que eu quero que vocês guardem, mas vamos lá. Quais foram os 2 pontos que eu falei? Guardem aí. Unidade e atitude. Fala. Unidade e atitude. Então vocês têm que ter união na casa de vocês, na igreja. Segundo, vocês têm que ter atitude na igreja e na casa de vocês. Amém? O terceiro ponto que eu quero que vocês guardem é crer na promessa do Senhor. Porque se vocês não crerem, não vai adiantar de nada ter união e ter atitude se vocês não crerem. Imagina eu traçar aqui um plano, mas eu não confiar que esse plano vai dar certo. De eu não confiar que o Senhor vai estar comigo. Você acha que o plano vai para frente? Se o Senhor não estiver à frente? Imagina lá Tomé. Vamos trazer Tomé de volta. É incrível porque a gente tem que trazer essas coisas para a gente avaliar, porque Tomé era um discípulo de Cristo. Tomé andou com Jesus durante 3 anos. Então imagina bem, Tomé andando com Jesus durante 3 anos. Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para alguns discípulos, e quando os discípulos falaram para ele, ele não creu. Como que está a sua fé? Porque se não houver fé, de nada vai adiantar as suas coisas. Se não houver fé, como é que você vai conquistar coisas? Se não houver fé, como que vai haver unidade dentro da sua casa? Se não houver fé, como que você vai ter atitude para algo que você não confia? Você não vai fazer. Não vai fazer. Então nós temos que crer na promessa. O Senhor deu para nós, na Bíblia, várias promessas. Várias promessas. Mas você está crendo nelas? Você crê nas promessas do Senhor? Ou você simplesmente está caminhando a cada dia, não acreditando nas promessas, não tendo fé, não acreditando mais no Senhor? Está havendo um grande esfriamento no seu coração? Você não tem orado mais, não tem mais buscado no Senhor, tem deixado Deus de lado, tem feito outras escolhas e deixado Deus ali no cantinho, e fala: Senhor, fica um pouquinho aí no cantinho, que eu quero andar um pouquinho com as minhas pernas. Como você tem feito com a sua vida? Você tem colocado o Senhor de lado ou você tem colocado Ele à frente? A gente tem vários exemplos de quando Deus está à frente, o que acontece? Lembra lá de Pedro? Quando Jesus fala para ele assim: Pedro, pode vir a mim, estava dentro do barco, aquela tempestade, uma ventania. E aí Pedro, olha só, olha o passo de fé. Ele estava com fé, deu o primeiro passo em cima da água. Imagina bem, o mar revolto, Pedro saindo de dentro do barco e colocando o pé na água. Imagina bem, tem que ter fé ou não tem? Colocou o primeiro pé, ele viu que estava firme. Colocou o outro pé, estou em cima da água, milagre do Senhor. E aí ele começou a andar em direção do Senhor, olhando para o Senhor, e andando, e foi andando rumo ao Senhor. Só que chegou um certo momento, ele tirou o foco de Cristo e começou a olhar ao redor. Aí ele viu o mar revolto, aquela ventania, o vento batendo nos cabelos dele, aquele rebuliço. Aí começou a afundar. Por que ele começou a afundar? Oi? Começou a ter medo, tirou o foco de quem? Se você tirar o foco de Cristo, meu irmão, a sua fé vai ser abalada. E quando a fé é abalada, começa a afundar. Como é que vai caminhar? Não caminha, tá vendo? Não caminha. Começou a afundar. Assim, olha, as parábolas de Cristo, a Bíblia, e às vezes eu paro e falo assim: como pode a pessoa não acreditar na Bíblia? Porque vamos dizer que se a Bíblia não foi escrita por Deus, se ela não foi escrita por Deus, quem escreveu, eu vou te falar, hein? Esse cara era muito inteligente e sabia até do futuro, né? Porque as palavras do passado, elas servem para os dias de hoje. Como pode essa pessoa ter escrito se não foi Deus? E tem pessoas que falam que a Bíblia não é de Deus. Incrível. Irmãos,
Deus deixou as palavras justamente para a gente trazer e falar. São vários exemplos para trazer para a nossa vida. Então, olha, presta atenção. Se não tiver fé, o que acontece? Que a irmã falou? Afunda. Não vai conseguir andar, irmão, se você não tiver fé. Sabe por quê? Porque quando você tem fé e acredita verdadeiramente em Deus, quando você coloca Deus à frente, eu confio no meu Deus, vou lutar por isso. Aí ninguém te segura. Aí tu vai caminhar sobre as águas. Mas tem que ter fé, irmão. O próprio Jesus falou para nós, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, tu vai tirar um monte daqui, vai mandar ele para lá, vai tirar de lá e vai mandar para cá. Mas nós, muitas das vezes, a nossa fé é o grande problema que nós temos. Às vezes eu vejo irmãos, isso é maravilhoso, isso é o que me dá força. Olha o que me dá força. Uma das coisas que me dá força. Quando eu vejo, vocês devem conhecer alguém aqui da igreja que seja assim. Quando você vê uma pessoa da igreja, presta atenção no que eu estou falando, é uma pessoa que ela é humilde, tem um trabalhozinho simples, uma vidazinha simples, não tem carro, não tem moto, às vezes vem até de bicicletinha. Mas quando vê essa pessoa, você vê Cristo nela. E uma pessoa que é feliz, quando você vê ela, você dá uma vontade de abraçar, por quê? Porque você vê que nessa pessoa ela tem algo que você fala, como é que pode essa pessoa, ela é humilde. A mulher batalhadora, uma pessoa sofrida, mas a pessoa que está sempre sorrindo, está feliz, pronta para ajudar alguém. Aí eu paro e falo assim, como é que pode, Jesus? Como é que pode essa pessoa? Vocês conhecem pessoas assim? Eu conheço um monte, irmão. Pessoa que ela é humilde, mas tem uma alegria de viver. Tem o Cristo com ela, que a pessoa ela é feliz, ela chega, abraça você, sabe? Traz uma coisa boa. Aí quando eu vejo essa pessoa, a vontade é de abraçar, porque quando eu abraço, Deus, ela transmite Deus para mim. A gente não precisa de tantas coisas. A gente precisa de Cristo. Cristo é que a gente precisa nas nossas vidas. Mas você tem escolhido esse Cristo para estar com você, para caminhar com você durante o seu dia a dia, durante a sua semana, o seu mês, o seu ano? Faça isso, irmão. Faça isso. Transforme a sua vida, ainda há tempo. Trace metas, trace planos. E utilize dessas três coisas: união, atitude e crer na promessa que o Senhor tem para vocês. Tenha fé, irmãos. Porque se não houver fé, não vai andar, não vai caminhar. A nossa igreja precisa ser multiplicada. E ela precisa ser multiplicada porque nós somos responsáveis por isso. Aqui fora, a gente já fez, aqueles que estiveram conosco, levando a palavra do Senhor em torno da igreja, viram quantas pessoas necessitam do Senhor. Quantas pessoas, às vezes, quando a gente chegava, falou assim, puxa vida, foi Deus que mandou vocês aqui, estava precisando ouvir algo. E a gente, às vezes, abraçava, só abraçava e segurava. Aí a pessoa já começava a chorar, tipo, você não precisa falar nada, irmão. Só abraça e segura firme. Abraça e segura firme. O próprio Deus fala através do seu abraço. Quantas pessoas precisam, às vezes, simplesmente de um simples abraço? Será que dentro da sua família, das pessoas da sua família, você já parou para avaliar que alguém da sua família precisa simplesmente do seu abraço? E aí eu gosto sempre de falar, porque eu gosto de fazer isso. Será que você fala para as pessoas que você ama, que você ama? Será que você tem dado o devido valor para as pessoas que você ama? Será que você tem abraçado as pessoas que você ama? Você tem ido visitar as pessoas que você ama? Querido, o tempo é tão pequeno. E às vezes você tem alguém que você ama tanto, que às vezes você não falou nada, quando você vê aquela pessoa que você ama, foi-se. O Senhor levou. E aí o seu coração fica tão, sabe, aquela dor que você fala assim, pô, poderia ter ido lá, ter dado um abraço, ter falado alguma coisa, e não fiz. Irmão, o que nós temos de mais valioso é a nossa família. São os nossos amigos. Isso é o mais valioso que nós temos, nós não vamos levar nada dessa terra, não. Então aprendam a dar valor às coisas que Deus te deu. Você tem amigos, tem família, tem um teto para poder, à noite, você dormir, tem uma cama. Quantos aí, vocês sabem muito bem, você vai aqui no centro de Campos, quantos estão jogados ali? Não tem um teto, não tem uma cama,
Não tem nenhuma coberta às vezes. E muitas das vezes você reclama da sua vida. Para com isso. Toma uma atitude e transforme a sua vida. É um momento de metanoia, de transformação de vida. Você pode transformar a partir de hoje. Se o Espírito Santo de Deus tocou em você nessa manhã, nas palavras que eu trouxe, naquilo que eu estou falando para você, procure ser melhor a cada dia. Procure saber que você tem uma página em branco a cada dia que você pode transformar a sua vida. Você pode fazer ela ser melhor. Você pode mudar o seu caráter. Você pode ser um cristão melhor. Você pode ser um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, uma filha melhor. Você pode ser melhor, irmão. Mude a cada dia. A gente não precisa mudar de uma vez. Mas a cada dia tentando ser melhor a cada dia. Chama-se melhoria contínua. A cada dia eu tentando ser melhor. Esse é o processo de santificação. O processo de santificação é você procurar ser santo a cada dia. É um processo. Esse processo ele começa no dia que você aceita o Senhor Jesus. O processo de santificação, o que é isso? É você procurar a cada dia eliminar o pecado da sua vida. A cada dia. E aí cada dia você dá um passo procurando ser um pouquinho melhor. A cada dia um pouco melhor. É um processo. Até, sabe quando vai esse processo? Até seu último dia de vida. Esse é um processo. Até o dia que Jesus te chamar. Então procure ser melhor a cada dia. Porque se você a cada dia procurar ser melhor, com certeza o Senhor ficará muito satisfeito com você. Então qual foram as 3 palavras que nós falamos? União, fala comigo, união, atitude e crer na promessa. Agora só vocês. Crer na promessa. Queridos, são apenas 3 passos para a multiplicação. Esses 3 passos, eles servem para a igreja, para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para a sua vida espiritual. Ele serve para tudo na sua vida. Então tem que ter união, tem que ter atitude, e você tem que crer na promessa. Tem que haver fé na sua vida. Se nós não tivermos, tem mais coisas que você pode fazer, mas eu procurei simplificar para 3, que são 3 passos na sua vida que você pode dar, e com certeza na sua vida vai ter multiplicação. Vocês creem nisso? Amém? Vamos ficar de pé? Curva sua cabeça, querido. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Queria que você já pudesse estar clamando daí do seu local. Você já pode estar clamando ao Senhor, já falando com Deus. Fale com o Senhor para que Ele te dê mais união, que te dê mais atitude e que Ele possa fazer com que você creia nas promessas do Senhor. Pode buscar essas coisas para a sua vida, para que dessa forma haja transformação na sua casa, haja transformação na sua vida, haja transformação no seu trabalho, haja transformação na igreja na qual nós estamos inseridos, que haja transformação verdadeiramente dentro do seu coração, que você seja um servo melhor, que você seja um crente melhor, que você seja um pai melhor, um filho melhor. O Senhor trouxe essa palavra para nós nessa manhã, mas cabe a você tomá-la, toma posse dessa palavra. Você tem que tomar posse disso que o Senhor mandou para a sua vida e transforme a sua vida. Oremos. Senhor Deus, nós queremos, Pai, em primeiro lugar, te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Pai, sabemos que nós, muitas das vezes, não fazemos aquilo que agrada ao Senhor, mas nós te pedimos perdão, Senhor. Te pedimos perdão porque nós queremos andar muitas das vezes com as nossas próprias pernas, tomamos escolhas diferentes das suas, e muitas das vezes, Pai, as escolhas erradas fazem com que caiamos. Então nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê a mão, Pai, para que possamos seguir contigo no caminho que leva ao Senhor, no caminho verdadeiro. Sabemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ti. Tem que passar por Ti. Por isso nós te clamamos que o Senhor faça parte das nossas vidas. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, Pai. Porque nós estamos, muitas das vezes, incrédulos, Pai. Muitas das vezes nós estamos fechando nossos olhos para o Senhor.
estamos fechando os nossos ouvidos para o Senhor e queremos tomar atitudes totalmente diferentes daquelas da qual o Senhor traçou para nós. Ó Pai, nos perdoa, Senhor. Nós queremos caminhar contigo, mas o inimigo das nossas almas, muitas das vezes, tem falado aos nossos ouvidos, e nós, por estarmos com a fé abalada, nós estamos seguindo o inimigo, Pai. E nós te clamamos, Senhor, nos tire desse caminho errado, Pai. Senhor, nos traga de volta para o caminho que leva a Ti, Pai. Senhor, nos dê força, porque o inimigo tem nos tentado todos os dias, Pai. Todos os dias o inimigo tem nos tentado. Desde o momento no qual abrimos nossos olhos, até quando vamos nos deitar, o inimigo tem nos tentado, Pai. Senhor, afasta de nós esse cálice, Pai. Nos dê força, Pai, para caminharmos contigo. Senhor, que nós possamos ter verdadeiramente atitude de cristão. Que nós possamos traçar planos e que nesses planos o Senhor esteja em primeiro lugar, Pai. Para que assim nós possamos galgar o caminho que leva a Ti. Senhor, que Tu possas fazer com que a cada dia possamos melhorar, com que a cada dia nós possamos fazer uma nova história, com que a cada dia nós busquemos mais e mais o Senhor, com que a gente possa nos dedicar mais a Ti, Senhor, com que possamos abrir mais os nossos olhos espirituais, e quando nós olharmos, que nós vejamos somente a Ti, quando nós ouvirmos, possamos ouvir somente coisas que provêm do Senhor, porque, Senhor, nós Te clamamos e só em Ti que confiamos, Pai. E nós, nesse mundo, Pai, que não provém de Ti, esse mundo na qual a iniquidade tem crescido, Pai, esse mundo que tem ficado um mundo tão frio, um mundo na qual as pessoas têm se afastado de Ti, um mundo na qual nós vemos pessoas jogadas na rua, e são pessoas muitas das vezes invisíveis para nós, porque o nosso coração também está ficando frio, Pai. Senhor, transforme o nosso coração, quebre o nosso coração de pedra, e que seja um coração de carne, um coração quente, um coração na qual Te busque a cada dia, um coração na qual nós possamos fazer a obra do Senhor, um coração na qual nós possamos ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um coração na qual nós possamos saber que o Senhor é o nosso Rei, que o Senhor é o nosso Senhor, o único e verdadeiro, e que nós possamos sempre saber que o Senhor entregou o Seu Filho amado por cada um de nós, ali naquela cruz, como um cordeiro imolado santo, na qual não precisava ter sido entregue, mas Ele fez questão de se entregar por nós, e em nenhum momento reclamou, em nenhum momento Ele falou nada, que nós éramos pecadores, mas Ele pegou a nossa cruz, uma cruz que era nossa, carregou a nossa cruz, se fez por nós, se entregou por nós, e ali naquela cruz, se entregou a Ti totalmente. E Pai, nós Te somos gratos por ter entregado o Seu Filho único, unigênito, o único no gênero, o único sem pecado, sem mácula, o único que era puro, o único que era santo, aquele que se entregou por nós. E nós temos que entender que não pode ser em vão as nossas vidas, que as nossas vidas têm que ser palpadas em Cristo, que nós temos que segui-lo, que temos que ser verdadeiros Cristos, e assim seguirmos o verdadeiro caminho que leva a Ti, Pai. Ó Pai, nos ajude a cada dia, nos ajude a enfrentar os inimigos, nos ajude a vencer esses leões que estão ao derredor de nós, querendo nos destruir, nos matar, Senhor. E nós Te clamamos nessa manhã, Senhor, abençoe as nossas famílias, abençoe o nosso trabalho, abençoe a nossa casa, e Pai, nos leve de volta para as nossas casas, para os nossos lares, da mesma forma que o Senhor nos trouxe aqui, sãos e salvos, e esteja conosco durante o restante desse dia, e que possamos, Pai, ser instrumentos do Senhor, para que dessa forma possamos ser servos do Senhor, e trazermos, Pai, mais e mais almas para o Teu reino, que possamos ser instrumentos de crescimento e multiplicação na Tua casa, no Teu reino, e dessa forma, Pai, o Seu amor em nós possa crescer, e assim esse amor possa transbordar para outras vidas que necessitam de nós. Essa é a oração que nós Te fazemos, Pai, nessa manhã, agradecidos no nome que é sobre todo nome, Pai, que é o nome poderoso de Jesus, Senhor. Amém. Amém ou não amém? Agora abram suas mãos, queridos, no sentido de receber do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Amém? Deus abençoe as suas vidas, queridos. Uma excelente semana na presença do Senhor.